Graça e paz. Amém. Boa noite. Deus os abençoe. Vamos meditar na palavra do Senhor. Queria te convidar para abrir sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler todo o capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A palavra do Senhor diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento, e os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Sefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª
Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os seus aparelhos, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós clamamos pela tua santa misericórdia nesse momento, que estamos diante do Senhor em culto solene, e clamamos ao Senhor Deus que o Senhor possa falar ao nosso coração. Abra mesmo o nosso entendimento, para que a gente possa, mesmo tendo por várias vezes já lido e meditado nesse texto, para que a gente possa ser alimentado mais uma vez pelo Senhor e pela tua santa palavra. A gente clama ao Senhor que abra a nossa mente e o nosso coração, para que nada venha nos impedir hoje de ouvir a sua palavra e o consolo do Senhor vir sobre nós. A gente precisa do auxílio do Senhor para sermos alimentados nessa noite, e é isso que suplicamos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração. No que diz respeito a mim, o Senhor Deus, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, e a tua palavra possa encontrar morada, Pai, no coração de cada ouvinte do seu santo livro sagrado nessa noite. Me capacita, Senhor, com o poder do teu Santo Espírito, e que no Espírito esteja eu a anunciar a tua verdade nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos, principalmente quando a gente olha para personagens específicos das Escrituras, a gente percebe que Deus escolhe pessoas como eu e você para fazer grandes obras. E quando a gente olha para essas figuras, esses personagens, a gente percebe um pouco de nós em cada um deles. De maneira que Deus escolhe pessoas simples, pessoas que erram, pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que sofrem com temor, com medo, com ameaças, assim como está vivendo aqui Elias. E Deus faz isso exatamente para mostrar que toda a glória precisa ser dada a Ele. Elias foi sim um grande homem, no entanto, o Deus que estava com Elias era quem o conduzia a executar grandes coisas. Todo o poder do ministério e toda a força da pregação, da exortação, das profecias de Elias estava sempre em Deus. Então, quando Deus coloca personagens assim, principalmente quando a gente está tratando aqui de Elias, um homem que está em pânico com a ameaça de morte que sofreu, ele está querendo mostrar para nós que só há uma maneira de lidarmos com as ameaças, só há uma maneira de lidarmos com as angústias, só há alguma maneira de lidarmos com o sofrimento, com o pânico, com as tensões, com a insegurança, e essa maneira é confiar em Deus. Eu não estou querendo dizer aqui que quando você tem uma síndrome do pânico, que você não precisa se tratar. Você olha diante do espelho e fala assim: Wagner, confia em Deus e vai tudo dar certo, porque as coisas não são assim. Mas é preciso a gente entender que em alguns aspectos são enfermidades, são doenças, mas em algum aspecto também tem uma porcentagem da nossa natureza pecaminosa que não consegue descansar e confiar em Deus. As duas coisas precisam ser tratadas com a mesma dignidade, com a mesma seriedade. Aquilo que é enfermidade nós tratamos com o profissional responsável, mas aquilo também que quer dizer da nossa natureza pecaminosa, que não consegue descansar e confiar em Deus, precisa ser tratada pelo próprio Deus. Precisa ser tratado pelo próprio Deus. Então a gente vê que Deus não chama pessoas perfeitas,
mas o Deus que está ao lado dos imperfeitos capacita cada um deles para cumprirem as suas missões. É o que está se dando aqui com Elias. Elias é um ótimo exemplo para a gente falar sobre isso. Elias é uma importante ferramenta nas mãos de Deus, mas que passa por momentos emocionais difíceis, enfrentando muitas lutas internas, angústias, sofrimento da alma. E mostra para a gente que nós precisamos ser tratados por Deus da mesma forma com que Elias foi tratado por Deus. Então Elias viveu grandes experiências em nome de Deus. Tudo começa lá no reinado de Acabe sobre Israel, quando ele se casa com Jezabel. Quando ele se casa com Jezabel, traz todos os ídolos, né, de Jezabel para ser adorado em Israel. O rei, o Deus Baal começa a ser cultuado agora no meio da terra santa, no meio do povo santo de Deus. E Deus levanta Elias para anunciar o juízo divino que virá sobre Acabe e sobre sua casa e sobre todo o povo de Israel, haja visto que eles prevaricaram diante do Senhor e começaram a seguir e servir e adorar outros deuses. E a primeira profecia de Elias é que não vai chover. Ele fala o seguinte: Acabe, se prepare, porque Deus fechou a porta dos céus. Não vai chover sobre a terra. E o texto bíblico vai dizer que começa a ter uma fome no meio do povo, e tudo aquilo é juízo de Deus, que Deus levantou um homem simples como eu e você, Elias, para anunciar esse juízo. Então, perceba que essa missão de dizer a verdade para o rei Acabe é uma missão importante, mas é a missão que Deus está realizando por meio de um homem frágil, inseguro, que é tomado por uma ansiedade, assim como eu e você somos. Assim como eu e você somos. Logo depois, Deus chama Elias para desmascarar os profetas de Baal, né? Elias chama o povo e fala: e aí, vamos servir a Deus? Vamos largar esses outros deuses aí? O povo não dá muita atenção, né? Então Elias fala: então tudo bem, não tem problema não. Faz 2 fogueiras aí, 2 novilhos, despedaça tudo, bota em cima, só porque na minha fogueira joga água, pode mandar água. E aí, sacerdotes de Baal, pode clamar ao Senhor de vocês. E diz que foi passando o tempo, meio-dia, Elias ainda começou a tirar uma onda, né, dizendo: grita mais alto, às vezes ele esteja viajando, ou esteja ressonando, né, ele não está escutando vocês. Até que Elias toma a frente do negócio e fala assim: Senhor, manda fogo dos céus aí. E diz que vem com poder e glória, consome todo o sacrifício, até aquilo que era água foi consumido pelo poder de Deus. E Elias desmascara, veja, 400 sacerdotes de Baal foram desmascarados naquele dia. Veja como é grandiosa essa obra. Mas logo depois de executar essa grande obra, mesmo depois de ser ferramenta utilizada por Deus para tamanha demonstração de amor, quando Jezabel fica irada e diz que os deuses façam comigo hoje o que eles quiserem, se amanhã, nessa mesma hora, não tiver acontecido a mesma coisa com você que vocês fez com meus profetas de Baal. Quando essa notícia chega, Elias parece ter um apagão na sua memória, porque as aflições têm o poder de fazer isso conosco, porque as ameaças conseguem nos separar daquilo que é a nossa expressão de fé. Consegue fazer isso com a gente. E aquele que está dizendo que não está em falta com Deus, porque não existe aquele que não fica meio balançado diante de uma grande dificuldade.
Então Elias, com certeza, ele era alguém que tinha se colocado à disposição de Deus, era alguém que entendia o seu chamado de profeta diante de Deus. Prova disso é que ele vai para o rei e diz: ó, não vai chover, bota a fogueira. Ele é ousado nesse sentido de cumprir a sua missão, mas quando vemos toda a história, a gente percebe que mesmo homens consagrados e entregues a Deus podem ser acometidos por crises, inseguranças, angústias e depressão. Uma coisa que é preciso pensar: quando é que essas crises acontecem? E quando a gente olha para Elias, a gente começa a experimentar uma coisa que a gente às vezes fecha os olhos para não perceber, que é experimentar um período de crise logo depois de ter vivenciado uma coisa gloriosa. É o que acontece com Elias aqui. Disse que não ia chover, não choveu, venceu os profetas, mas agora é aquele que está pedindo a Deus a sua própria morte. Logo depois de desfrutar um período de bênção, abençoado, de grande manifestação do poder de Deus, é bem possível que a gente caia na mesma situação que Elias, de angústia e de depressão. Então Deus o levanta com grande poder e o conduz à vitória contra Baal. Deus o sustenta no episódio da viúva de Sarepta. Não sei se vocês estão lembrados, né? Deus fala para ele: vai para Sarepta e lá vou arrumar uma viúva que vai lhe alimentar, que vai te alimentar. Ele chega então, a viúva fala: ó, não tem jeito, não tem nada, tem um único material ali que eu vou fazer um bolo, eu e meu filho nós vamos comer e vamos esperar a morte. Ele fala: não faz isso não, faz o bolo, traz para mim, depois você vai ver o que vai acontecer. E diz que Deus honra aquela viúva até que se passe o período da fome em Israel. Então veja o cuidado de Deus. Mas mesmo assim, capítulo 19, Elias está dizendo: Senhor, basta, tira a minha vida. Então eu queria meditar com os irmãos nessa noite como Deus trata o coração de Elias. E com essa meditação eu queria que por meio das escrituras sagradas nós encontremos tratamento para o nosso coração também. Haja visto que a gente tem passado também por momentos de angústia, de ansiedade, de sofrimento, de tensão. Mas eu queria que você hoje, olhando para esse texto, meditando nesse texto, que você encontrasse com o seu bom médico, Deus, que você permitisse com que Ele tratasse de verdade seu coração. Vejamos então como que Deus trata o coração de Elias. Uma coisa muito nítida no texto, e é o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos, é que Deus faz com que Elias considere a origem da sua aflição. A origem. A primeira coisa que precisamos entender é que o coração do homem é de onde procedem os maus desígnios. Deus, antes de tudo, precisa alcançar o coração dos homens para que os homens sejam curados de toda a enfermidade da alma. Deus sabe que só uma mudança no interior pode transformar o exterior. Cristo falava disso. Provérbios 4:23 diz: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O escritor de Provérbios está dizendo: se o seu coração estiver cheio de amargura, de angústias, dominado por isso, acabou-se a vida. É preciso que alguém entre lá no coração e cure-o, para que você possa então reluzir de novo. A Bíblia é recheada em apresentar para nós que uma psicologia comportamental não vai ser eficaz no tratamento do coração que está angustiado. Deixa eu tentar te explicar isso. A terapia comportamental vai falar para você que você deixa de praticar alguns hábitos, e então você vai estar liberto de algo que te escraviza, ou de alguma doença que seja.
Só porque a gente sabe que a gente pode deixar de praticar um monte de coisas, mas mesmo assim continuar em pecado. A Bíblia fala e deixa muito claro que para resolver questão de pecado é somente com um tratamento que alcança o seu interior. É somente quando Deus toca no seu coração e tira o de pedra e coloca o de carne. Só assim há a possibilidade de cura, de restauração. E eu não estou dizendo aqui que Elias não era um crente, não era um fiel a Deus. O que eu estou dizendo para vocês é que Elias precisava ser tocado no seu coração por Deus, para que esse mal pecaminoso de falta de confiança em Deus pudesse ser curado. Em algum momento Elias teve uma baixa. O mesmo Elias que manda jogar água na fogueira é o Elias que diz para Deus: basta, Senhor, tira minha vida. Isso mostra quem somos: fracos na fé, inconstantes, e de como Deus precisa entrar e tocar no nosso coração para que essas amarguras, tristezas, ansiedade vai sendo curada e restabelecida pelo próprio poder de Deus. Veja como que Deus faz com que Elias considere onde está a origem do problema da sua angústia. Deus faz a pergunta para Elias, que é recorrente no texto. Ele pergunta: que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Você se escondeu? O que você está fazendo aqui, Elias? Tem a ver com a missão de Elias. Você foi chamado para quê, Elias? A pergunta está relacionada à missão. Elias tinha uma missão de honrar a Deus com o seu ministério de profeta, em qualquer circunstância. Mas mediante a ameaça de Jezabel, Elias parece desistir da sua missão. Observe que Deus não menospreza a aflição de Elias. Elias tem sim o direito de ficar amedrontado. A própria Bíblia faz questão de revelar a ameaça de Jezabel. Ela não está brincando, não. Se Deus não levasse em consideração, por que ele registraria? Falava: ó, Jezabel começou a perseguir Elias. Mas não, ele faz questão de registrar como foi feita a ameaça a Elias. Deus pode fazer o que quiser comigo, se amanhã, nessa mesma hora, você não tiver despedaçado assim como você fez com os meus profetas de Baal. Jezabel não estava de brincadeira. Tem um autor bíblico que diz que Jezabel é o próprio Satanás de saia. Falando da seriedade, da agressividade. Jezabel já tinha matado muito dos profetas do Antigo Testamento. Tinha sobrado poucos que um mordomo de Acabe, chamado Obadias, tinha guardado dentro de uma cisterna e alimentado com pão e água. 100 profetas ele tinha escondido, para que Jezabel e Acabe não tivessem acabado com todos. Ela não estava brincando, não. A ameaça é séria. A pergunta de Deus a Elias precisava fazê-lo acordar do pesadelo da ameaça e do medo, para restaurar a sua vida de adoração, dependência e missão de Deus. O que fazes aqui, Elias? Assemelha muito com a pergunta do salmista: por que está batido, ó minha alma? Confia no Senhor. Elias precisava entender que Deus o havia escolhido, conquistado, para o louvar, o exaltar e glorificá-lo, em tempo todo, mesmo em grandes dificuldades. É preciso continuar nossa missão de louvar e glorificar o nome do Senhor. Mais uma vez eu digo, não estou dizendo que não temos o direito de ficar amedrontados, tristes, inseguros.
O que eu estou querendo dizer é que a nossa missão não acaba quando nos falta a paz. A Bíblia fala que aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Perseverar dá a ideia de lidar com dificuldades. Isso fica implícito que passaremos por aflições. Isso implica entender que temos uma missão neste mundo e não existe justificativa diante de Deus de que nos isente da nossa missão, independente do que estiver acontecendo. O que fazes aqui, Elias? Ainda nesse ponto, considere a fala de Elias para Deus, o verso 4 do texto. Olha aí para você ver. Ele mesmo, porém, se foi, verso 19, né? Pediu para si a morte, disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias expressa aqui o seu sentimento, a sua aflição. Porém, Elias é acometido pelo pensamento enganoso da missão fácil, de que ser profeta de Deus, de que ser servo de Deus, de que ser fiel a Deus vai ser tudo tranquilidade, ou vai ser só vitória, só grandes espetáculos e grandes encontros com Deus, só profetizar e parar de chover. Foi enganado por essa visão. E tem uma outra coisa também que é interessante aqui de você perceber, é a autoimagem que Elias tem, né? A imagem que ele tem de si próprio. Ele fala: eu não sou melhor que os meus pais. E verdadeiramente ele não é. Mas o que entender quem nós somos deve motivar na nossa vida? Nós somos inconstantes na fé. Nós somos, por muitas vezes, infiéis ao Senhor. Nós somos pecadores. Mas o que isso deve promover no meu e no seu coração? Dependência de Deus. Se somos fracos, precisamos de alguém que seja forte por nós. Mas ao invés disso, Elias pede a morte. Primeira coisa que Elias diz é que não é melhor que seus pais. Elias está mostrando aqui que as aflições causadas pela ameaça de morte de Jezabel o fez considerar que ele não é diferente dos seus pais. Muito provavelmente Elias está considerando que a sua falta de fé, depressão, angústia o coloca no mesmo nível dos seus antecessores, que se desviaram e abandonaram a Deus. A angústia da ameaça fez com que Elias tomasse o caminho errado. Ameaçado e entendendo que é fraco, ele precisava de se aproximar de Deus e não de pedir a morte. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. A única forma de não se acovardar é reconhecendo que somos fracos, mas também reconhecendo que a força de um Deus glorioso atua em nós. A única maneira de não se acovardar é reconhecendo que somos fracos, mas que a força de um Deus glorioso em poder atua em nós. O Deus Todo-Poderoso é quem nos dá a vitória diante de ameaças. Então, meus irmãos, quando passamos por crises de ansiedade, de tristeza extrema ou de depressão, a primeira coisa que precisamos pensar é: qual é a origem dessa crise? A origem dessa crise, na grande maioria das vezes, é o nosso coração pecaminoso. Portanto, ele precisa ser tratado por Deus.
que trata de pecados, que retira, que limpa, que perdoa. E eu quero tomar muito cuidado com a minha fala, porque pode ter alguém que pense que eu estou dizendo que toda depressão é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que existem crises que podem ser sanadas por um bom e profundo encontro e tempo com Deus. Quando é falta de fé e confiança em Deus, a gente precisa clamar para que Deus toque o nosso coração, para que essas coisas se resolvam. As crises sempre existirão até que Cristo volte. Sempre vai existir isso. E como a gente tem estudado aqui pela manhã, as coisas vão piorar e muito. Jesus falava disso. Sempre vai existir, mas essas crises não podem nos paralisar. Não adianta pedir a morte, mas adianta pedir para que Cristo trate nosso coração. Isso é possível. Segunda coisa que eu queria destacar nesse texto, o trabalhar de Deus no coração de Elias. Como que Deus trabalhou no coração de Elias? Como eu já disse antes, Deus precisa trabalhar nos nossos corações, ou senão ficaremos anestesiados diante das angústias, dos sofrimentos que experimentamos nessa vida. Então pense nas palavras que você diz, por exemplo, a uma família que está enlutada. O que é que você diz lá? Eu vim para te consolar. Não, você diz para ele: meu irmão, que Deus console você e sua casa. Então a gente, de uma maneira bem prática, a gente fala que Deus pode consolar todo aquele sofrimento causado pela morte. Mas e quando nós somos acometidos por ansiedade, sofrimento, desesperos, ameaças? A gente precisa também entender que somente em Deus a gente vai ter consolo, cura e tratamento diante de todas essas coisas. O problema é que quando nós estamos passando pelos sofrimentos, é comum esquecermos que ao andarmos no vale da sombra da morte, o Senhor promete estar conosco. A tua vara e o teu cajado, teu bordão me consolam. Então Deus sabe do que passa no coração de Elias. Deus não é insensível àquilo que Elias está padecendo. Pelo contrário, tanto é que mesmo diante da insanidade de pedir a morte, Deus vai lá e trata com todo carinho e amor. É o que a gente vai ver agora. Então Deus trata de Elias de uma forma muito gloriosa. Primeiramente, Deus trata fisicamente de Elias. É interessante a gente perceber isso aqui também no texto. O verso 5 e o verso 6 está mostrando que Deus está cuidando de algo que também padece com as angústias, com os sofrimentos, que é o nosso físico. A gente fica cansado com tudo isso. Quantos de nós aqui, nesse tempo do isolamento social, não chegou a confirmação de que a gente estava cansado? Eu estou exausto. Eu não aguento mais ver televisão. Não aguento mais ouvir falar nisso. Isso cansa o nosso físico. Quantos de nós aqui durante esses dias, eu perdi a conta. Mas eu lembro que eu comecei a escrever as devocionais mais ou menos na época que paralisou. E eu já vi lá no meu arquivo, tem 130 devocionais. Então, se a gente parar para pensar que foi uma a cada dia, 130 dias. Quem de nós que dentre esses 130 dias não falou assim: eu preciso descansar, eu preciso desligar celular, desligar televisão, eu preciso levar os meninos para uma praça, eu preciso ficar quieto, eu preciso de descanso. Porque o físico nosso,
reflete ou sofre com todas as angústias também. E o que Deus faz com Elias? Prepara uma comida, Elias come e dorme. Envia o anjo, né? Levanta, come pães, uma botija de água. Elias vai lá, faz a sua refeição, descansa. O tratamento de Deus para Elias. A gente, por vezes, deixa de fazer essas conexões de que a nossa vida prática, ela está totalmente ligada à nossa vida espiritual. Então, descansar faz parte da nossa vida espiritual. Lembra do quarto mandamento? Guardarás o sábado. E Deus fala tudo que é para ser feito, e Ele fala: assim como eu fiz, que fiz o mundo todo, o sétimo dia eu descansei. Não estou dizendo que Elias dorme no sábado aqui, mas foi um tempo que Deus colocou Elias para descansar. É necessário cuidar do seu físico também. Então Deus prepara pão assado, uma botija d'água e mais descanso. Cada um de nós precisamos entender que não há força o bastante em nós para lidarmos com todas as intempéries da vida. Todas as intempéries da vida. A gente não consegue lutar com elas. A gente não consegue lutar contra problema conjugal, problema com os filhos, problema financeiro, pandemia, isolamento social, tudo de uma vez. Vai chegar uma hora que, como eu brinco sempre, o cara pega a Belém, Brasília, e ele vai parar num acampamento de sem terra lá no Pará, porque ele não quer conversar com mais ninguém, não quer saber de mais nada. Se não tiver essa pausa, a gente vai sucumbir, a gente vai se abater, a gente vai se perder da nossa missão, se não houver o tempo do descanso, e nesse descanso estiver acontecendo o tratar de Deus em nós. Depois Deus trata espiritualmente de Elias. Se a gente pode dividir a vida de Elias em vida prática, material e espiritual, né? Que é muito errado fazer isso, porque vida é vida. Deus está tratando a alma de Elias, mas Ele trata espiritualmente de Elias. O verso 7 e o verso 9, olha lá para você ver. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe: levanta-te, come, porque o teu caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vê que agora o alimento toma uma perspectiva diferente no tratamento de Deus para a alma de Elias. Esse alimento ao qual Deus oferece agora consegue fazer com que Elias se levante e caminha 40 dias e 40 noites. Diz que essa distância aqui de onde está Elias e o monte Horebe dava cerca de 250 quilômetros. Não demoraria 40 dias. Não demoraria 40 dias, mas alguns teólogos ainda se arriscam a dizer que durante todo esse caminho Deus ia ministrando e cuidando de Elias para que ele conseguisse chegar. Mas quando ele chega lá, Elias se esconde na caverna. E isso aqui também é muito importante a gente entender, porque mesmo Deus estabelecendo um tratamento, quando Elias chega em Horebe, ele se esconde. Está mostrando para nós pelo menos duas coisas: que a ansiedade, ou melhor, a intensidade do sofrimento e da angústia de Elias eram muito grandes, o que pode nos levar a uma plena estafa,
que pode nos levar a ser tratados por Deus, mas mesmo assim não conseguir restaurar a nossa missão. A segunda coisa que revela Elias ter se escondido, a dificuldade que a angústia e o sofrimento gerava no coração de Elias, o impedindo de se entregar mais uma vez de maneira plena à missão e aos cuidados de Deus. Então está vendo que não é coisa simples. É por isso que Deus é quem precisa tratar de nós. É por isso que nós precisamos entender que tem coisas que ninguém vai conseguir resolver por nós, a não ser Deus. E que então, entendendo isso, a gente descansa, confia no Senhor. Descansa. Entrega. A crise que Elias enfrenta não é uma coisa simples, mas só em Deus ele pode obter essa cura. E veja no verso 9, que mais uma vez, Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez Deus está lembrando Elias da sua missão. Irmãos, quando olhamos para o tratar de Deus com Elias, precisamos entender que no meio de uma crise que nos paralisa, precisamos permitir com que Deus seja o nosso médico. Deus precisa ser o nosso descanso, refúgio nas tribulações, como diz o salmista. Cristo precisa ser o nosso alimento espiritual. É preciso ouvir a voz de Deus nos perguntando: o que é que fazes aqui? E logo depois vem o nome de cada um de nós. Está aflito, está sofrendo, mas o que tu fazes aqui? Qual é a missão? Enquanto estivermos tomados pela angústia, ensurdecidos pelo sofrimento e tristezas, buscaremos cavernas para nos esconder. A caverna representa isolamento, inclusive de Deus. Inclusive de Deus. A terceira e última coisa, terceira e última atitude de Deus para com Elias aqui, é mostrar que Elias não... Isso aqui é muito glorioso, verso 10 até o 21, mas eu queria te chamar a atenção somente para alguns versos aqui. O verso 10 é um deles. Olha para o texto. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Veja como que Elias olha para toda a situação e ele entende que ele está sozinho. Só porque no decorrer do texto a gente vê que Deus está presente. Deus está mostrando, e ele vai mostrar primeiramente que ele está com Elias, e ele mostra de maneiras gloriosas. Diz que vem um vento forte que despedaça rochas. Deus é quem faz esse vento vir. Na conclusão diz: e Deus não estava no vento forte. Vem um terremoto que foi ordenado por Deus. Deus não estava no terremoto. Vem o fogo, ordenado por Deus. Deus não estava lá. Mas numa brisa suave, Deus fala com Elias e Elias o ouve. Perceba que Deus está mostrando, eu não quero afirmar isso aqui com categoricamente, mas tem muito teólogo que vem junto comigo nessa, dizendo que Deus manifesta o seu grande poder a Elias,
E no final dessa manifestação, ele mostra para Elias que mesmo quando não há grande derramamento de poder, Deus está com Elias na brisa, no cisto suave. Mesmo quando parece que Deus não está presente, não tem grande poder assim, Deus está com Elias. Ele mostra o seu poder. Depois Deus fala com Elias numa brisa suave, né? Por que você não está na missão? Por que você está assustado, acuado, paralisado, amedrontado? O que fazes aqui, Elias? Por que estás escondido? Por que se escondes como se eu nunca tivesse cuidado de você? Para sair da caverna, meus irmãos, é preciso ouvir Deus na brisa suave e parar de querer ouvir Deus somente nos estrondos dos relâmpagos, dos raios, do fogo consumidor, mas ouvir Deus na brisa suave. Por fim, Deus mostra para Elias que existe uma comunidade de fiéis junto com ele. Isso aqui tem duas implicações. Verso 18, olha para você. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e toda a boca que não o beijou. Deus está falando, Elias, tem gente que está sofrendo assim como você. Você não é o único. Por que você se acha no direito de dizer, basta, Senhor, tira minha vida? Tem mais gente, 7.000 aí, que também não se dobrou, que também está sofrendo, pode ser que indiretamente, com as perseguições de Jezabel e Acabe. Por que você acha que você é o exclusivo? Em contrapartida também, aparece o princípio da comunidade. Você não está sozinho, Elias. Tem mais 7.000 que fazem coro com você, que estão sendo fiéis a Deus como você. E aí a gente percebe a importância de vivermos em comunidade nesse sentido, porque aí sim, aqueles que sofrem conosco vão nos ajudar a passar por toda essa dificuldade. Esses outros 7.000 que não se dobraram diante de Baal são também força para a vida de Elias. Eu creio que é por isso que Deus fala para ele, ó, você não está só. Elias, para de dizer, eis que fiquei só, eu sou zeloso, e o povo de Israel derrubou os seus altares, e eis que fiquei só. Para com isso, porque ainda tem 7.000 que eu conservei. Então existe aqui uma comunidade que pode amparar e cuidar de Elias. Nesse sentido aqui eu consigo perceber a importância da igreja, a família da fé, no sentido de amparar, no sentido de estar junto, no sentido de não permitir com que as pessoas fiquem só, mas que no meio da comunidade a gente pode então conseguir resistir às ameaças, os sofrimentos, as angústias, as tristezas que possam atravessar diante do nosso caminho. Então, meus irmãos, todas as vezes que a crise bater na sua porta, saiba que ela não pode impedir a sua missão. Primeira coisa que você precisa sempre se lembrar: eu preciso continuar glorificando, honrando e adorando ao meu Deus. Ela não é fruto do abandono de Deus. Deus está sempre contigo, por mais que não tenha derramamento de poder. Então abra os seus olhos e os seus ouvidos para contemplar e para ouvir. Abra os seus ouvidos para ouvir o falar de Deus, o tratar de Deus.
também na brisa. E abra os seus olhos para contemplar o que a família, o povo de Deus, a comunidade de Deus pode promover de cura, de restauração para a sua vida. Aquele que se permite ser igreja é tratado pela igreja. Aquele que se permite fazer parte do corpo vai ser tratado pelos membros do corpo. Então, meus irmãos, queria concluir dizendo para vocês: crise se cura com o tratar de Deus. Crise se cura com o tratar de Deus. Procure o médico dos médicos. Passe tempo aos pés dele. Abra seu coração diante dele. Eu estou com uma pessoa conhecida que não mora no nosso estado, mora em outro, mas que está passando pelo mesmo problema, né, da pandemia e casos aumentando. E essa semana ela foi parar na emergência. Pergunta o que ela tinha, meus irmãos. Ansiedade, tristeza, aquilo que os antigos iam chamar de banzo. Quem já ouviu falar de banzo? Fulano de tal morreu de banzo. A gente não escuta isso mais. Ansiedade, tristeza, depressão. Sabe por quê? Porque não pode receber visita. Ninguém pode ir lá. Tem 3 meses que não vê os netos. Não estou dizendo que a gente vai desprezar isso, porque é ruim mesmo não poder receber visita. Mas até que ponto isso precisa de um tratamento médico ou um tratamento de Deus? Não estou aqui para julgar ninguém, nem para acusar ninguém, mas para falar que, diante desse texto, Deus trata o coração de Elias. Deus cura Elias. E Elias consegue cumprir o restante do seu ministério. Parte desse cumprimento a gente leu aqui, ele entregando a sua capa a Eliseu. Então é preciso, nesse tempo, a gente também parar para pensar e ver todas as coisas que tem tirado a nossa paz e colocar isso diante de Deus, para que Deus possa tratar então o nosso coração. Vamos começar o nosso tratamento hoje fazendo essa oração. Feche seus olhos. Pai, nós clamamos ao Senhor porque os dias têm sido difíceis para todos nós. Mesmo aquele, ó Senhor Deus, que pode ficar dentro de casa, mesmo aquele que está seguro com seu emprego, com suas finanças, mesmo esses, ó Senhor Deus, têm padecido com toda essa situação. E diante daquilo que a gente viu hoje aqui, a gente clama ao Senhor, para que o Senhor possa tratar de fato o nosso coração, de maneira que nos leve ao Senhor Deus a não andar afadigados, cansados pela ansiedade, enfraquecidos pelas angústias, paralisados pelo temor e pela tristeza. Mas de uma maneira gloriosa, Pai, que o Teu Santo Espírito traga sobre nós um ânimo diferente, que a gente consiga lidar com esses problemas sem pensar em desistir da nossa missão aqui nessa terra, que é de adorar ao Senhor,
e de amar ao próximo. Pai, a gente carece desse cuidado do Senhor. A gente carece, ó Pai, de tempo em que o Senhor restabeleça as nossas forças. A gente carece, ó Senhor Deus, de que a sua voz nos alcance no lugar onde a gente esteja escondido, Pai. Porque a gente compreende que no Senhor há poder para curar a nossa alma de toda essa insegurança e de todo esse sofrimento e da ansiedade que a gente tem vivido nesses dias. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos visita com o teu poder. Toca no mais profundo do nosso coração. E não permita, Senhor Deus, que a gente venha a se esfriar mediante as dificuldades da vida. Mas pelo contrário, que essas dificuldades revelem o grande Deus que está à nossa disposição e que podemos recorrer nos tempos de tribulação. Essa nossa oração, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Até segunda ordem, continuamos nos reunindo presencialmente. Então, às quartas-feiras, culto de oração, já estamos aqui. E domingo pela manhã, EBD, e também domingo à noite, culto noturno. Deus abençoe, vão em paz, que seja uma semana de tranquilidade e de muito tempo com Deus, para sarar mesmo, para acalmar nosso coração. Amém? Deus os abençoe e fiquem em paz, em nome de Jesus.